Salve, 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 galerinha do meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Mais um vídeo aqui no meu canal, começando esse ano de 2025, né? Abrindo com esse vídeo, que eu trago hoje uma informação muito importante e um assunto também muito importante que eu vou tratar hoje aqui no vídeo, que é sobre a Quimbanda Nagô que eu pratico, dando uma continuidade aos dois primeiros vídeos que eu falei sobre a Quimbanda Nagô que eu pratico. Então esse vídeo de hoje, gente, é também para especificar mais a prática dentro da minha casa da Quimbanda Nagô que eu pratico, né? Dentro do meu templo de Quimbanda Nagô, Calunga de Tata Caveira, tá? Para quem não me conhece, sou Tata Marcelo, né? Em Agazane. Minha formação dentro da Quimbanda Nagô, meu nome de formação em Agazane, do Auer Tata Caveira, meu Exu Frenteiro, e Dona Maria Padilha da Estrada. Então hoje eu vou trazer nesse vídeo uma explicação mais prática do processo de hierarquia que é praticado aqui por mim no meu templo de Quimbanda, e o processo de iniciação que acontece aqui também no meu templo de Quimbanda, tá? Vou fazer um resumo para que o vídeo não fique muito extenso, muito longo. Para começar, quero apresentar aqui, estou muito feliz porque chegou, né, o primeiro caderno do nosso templo de Quimbanda, desenvolvido por mim, escrito por mim, este caderno, que é sobre o Exum da Meia-Noite e seus fundamentos. Olha aí, turma, tá? Já está à venda este caderno para quem quiser adquirir, tá? Ele está custando, estou fazendo uma promoção, tá? Com esse caderno, ele está custando R$250, tá? Mas vale a pena. É um caderno que vale a pena você adquirir. Não é porque eu escrevi, não estou fazendo aqui merchandising, tá? Fique bem compreendido isso. Mas é um caderno que traz muitos fundamentos, muitos ensinamentos desse grande Exum, o Exum da Meia-Noite, né? Vou abrir aqui um pouco do caderno para vocês terem uma noção de como está. Olha, aqui é o índice, tá? Esquematizado pelos índices, né? Aqui nós temos no caderno aqui firmeza para o Rei Lúcifer. Eu descrevo como é que você tem de fazer uma firmeza para Lúcifer, que é um dos maiorais de Quimbanda Nagô que eu reverencio no meu templo. Ele, Beuzebu, Astarote, vou falar um pouquinho dele daqui a pouco para vocês. Então eu ensino como fazer essa firmeza para o Rei Lúcifer. Por que firmeza para o Rei Lúcifer? É porque é através de Lúcifer que as magias acontecem. Então eu te ensino a fazer uma firmeza para Lúcifer, para que antes de você fazer qualquer ritual de magia, como exemplo, amarrações, dominações, banimentos, e até mesmo para você fazer um trabalho com seu Exum e a sua pombogira, seria bom você firmar primeiro a força de Lúcifer, para ele vir te auxiliar e te dar mais força nesses trabalhos todos. Então eu te ensino aqui nesse livro, nesse caderno, primeiro caderno de Quimbanda Nagô, volume 1 do nosso templo de Quimbanda. Ele é exclusivo do nosso templo de Quimbanda, tá, gente? Não existe em outra casa por aí. É só daqui, escrito, desenvolvido por mim, tá bom? Então tem essa firmeza de Lúcifer. A primeira parte ensina. A parte 2 começa a falar do Exum da Meia-Noite, né? A parte 3 mostra todo o orconograma das falanges de Exu, que trabalho sobre as ordens do Exum da Meia-Noite. Antes disso eu faço uma descrição sobre o grande Exu, Senhor Imperial das Calungas menores, que são em cemitérios, que é o Exum Omolum, ou Rei,
Omolum Rei, não é o Omolum Orixá, não tem nada a ver. É o Exu Omolum, dono de todas as calungas pequenas, menores, ou seja, dono de todos os cemitérios. Ele que comanda tudo que existe nos cemitérios, nos sub-reinos. Então, está associado com ele dois grandes Exuns. Quais são esses Exuns? Que recebe a ordem do Exum Rei Omolum, Omolum Rei. É o seu Meia-Noite e o seu Exum Caveira, tá? Então aqui eu faço uma descrição. Coloco aqui, olha, só para você ter uma noção, tá? Você ter uma noção como tá bacana aqui essa apostila, ó. Aqui eu apresento, tá? Né? O signo cabalístico, olha. O signo cabalístico do Exum Omolum, ou do Exum Rei Omolum, ou do Omolum Rei. Eles recebem esses três nomes, olha, tá? Então, para você ver, ó. Aqui já começo a falar sobre o Exum da Meia-Noite. Falo sobre o Rei Omolum, né? Mas vai ter uma apostila só sobre ele também, tá? Aqui tá beleza, olha, tá bacana esse caderno, tá? Aqui os cronogramas dos comandados do Exum Rei Omolum, né? Que é o seu Meia-Noite e o seu Exum Caveira. Só que essa apostila aqui, ou esse caderno, eu coloquei como caderno, né? É uma apostila, mas é um caderno. É só falando sobre o Exum da Meia-Noite. Um segundo caderno, que é este aqui, olha, que já está já está para a digitação, né, para a formatação, tá? Vou mostrar aqui, tá? Vou te mostrar aqui, né, o manuscrito, que é o segundo caderno, que é esse aqui, olha, tá? O manuscrito que eu já levei para a moça fazer todo o processo de digitação, que vai ficar igual esse primeiro aqui, que fala, dando a continuidade, segundo caderno, né, desse primeiro aqui, é esse aqui, olha, a Falange dos Caveiras, olha. Esse aqui é o manuscrito, tá? A Falange dos Caveiras. Já está em processo de digitação, de preparação. Em breve teremos também para vender. Também o mesmo preço, R$250, tá? Tô fazendo essa promoção, gente. Tá bom? Aqui, olha. No segundo caderno eu falo sobre o Cruzeiro Negro, sabe? Tá muito bom. Então, esse primeiro caderno é só sobre o Meia-Noite. O segundo sobre a Falange dos Caveiras, do Exum Caveira, que vai completar essa primeiro caderno. E já estou escrevendo o terceiro caderno, o terceiro volume, que aí completa com um outro Exum de grande força e potência, que é o Exum Calunga e as suas falanges, tá? Em processo de escrita, nós estou escrevendo, tá? Então, gente, nós temos esses cadernos e outros que virão, né? Uma sequência de vários cadernos que vem falando aí sobre vários assuntos da Quimbanda, principalmente a Quimbanda Nagô, tá? Nesse primeiro caderno aqui, eu falo dos Exuns de comando do Exum da Meia-Noite, descrevo todo o processo de lista de assentamentos dele, tá? Olha, quais são os Exuns de comando do Exum da Meia-Noite? O Exum Mirim, o Exum Pimenta, o Exum Malé, o Exum Canga, o Exum das Sete Montanhas, o Exum Caminolá e o Exum Quirobô, tá? Formam 7 aí. E além dele tem o Exum Curador, mas o Exum Curador vai ser uma apostila também só falando sobre o Exum Curador, tá, gente? Então, para você ver, então eu faço toda uma descrição, olha só aqui, pegando aqui para dar uma informação mais lógica. Quando eu for falar do Exum Mirim, olha, que é um dos comandados, ó, coloco, né, descrevo quem é o Exum Mirim, ponto riscado dele, né, e sintetizo aqui com a lista de assentamentos, tá? Olha só para vocês terem uma ideia, tá? E assim eu vou fazer com todos os outros Exuns de comando do Exum da Meia-Noite. Então está um caderno sensacional, muito bom para você adquirir, tá? Para você ter conhecimentos, para que depois você não seja enganado por aí,
Aqui está a verdade. Daquilo que eu aprendi, com a minha mameto, durante todos esses anos de quimbandeiro que eu tenho, mais de 48 anos de quimbandeiro, de Tata Quimbanda e Tata Ninganga. Então estou escrevendo, contando nesses cadernos. Claramente que não é entrando em grandes fundamentos. E já, né? Porque quando você dá a lista de assentamentos de determinados Exus, você está colocando fundamentos grandíssimos aí. Mas é para você ter uma noção, para você ter uma ideia, para que no futuro você não seja enganado por aí. Porque o que tem por aí hoje, dizendo que é quimbandeiro, né? Tem muito picareta aí, né? Vendendo apostila, que não tem nada a ver com a verdade dos poderosos mortos, que são nossos Exuns e Pombogiras, sobre a verdade da quimbanda de modo geral. E as suas vertentes. Bom, vamos lá. Falei no começo do vídeo, pegar aqui meus apontamentos para mim não me perder, que vou falar um pouco hoje, mais a prática de ritualística, né, e primeiramente da hierarquia de comando da minha casa de Quimbanda Nagô, Jirerê Vodum, do meu templo de Quimbanda Nagô, né? Bom, vamos lá. Nós sabemos que a Quimbanda Nagô, e eu já venho falando isso nos meus vídeos anteriores, a Quimbanda Nagô, ela sofreu influência de várias outras formações de cultos, né? De cultos, posso colocar assim, de cultos da esquerda, de cultos negros, ou cultos ocultos, né? E nós sabemos muito bem que a primeira fluência da Quimbanda Nagô, ela foi buscar lá na questão, sofreu, né, influência da ancestralidade africana, né? Fazendo aquele sincretismo entre cultura bantu, o bantu, os ningangas e os tatas, e os ningô e orubás, que são os Exuns, o Exum Orixá da África. Daí receber os nossos Exuns, os nossos falangeiros de Quimbanda Nagô, receber a Curupitela, o nome do lado Exu, devido a essa formação sincrética da junção dos fundamentos bantu com os fundamentos nagôs, ou melhor dizendo, tá? Nogô, tá? E orubás, tá? Que são os nagôs. E aí dá esse nome Exu, ao lado dos nomes dos nossos compadres, comadres, nossos falangeiros, ou os nossos poderosos mortos. Aí nós chamamos Exum Tranca-Rua, Exum Veludo, e a Pombogira, né? Que é a parte feminina, nós chamamos de Pombogira. Mas ela tem um outro nome, que vem das formações bantu, que eu já vou falar. Depois sofreu influência da bruxaria, a feitiçaria ibérica, né? Nós sabemos, sempre eu deixo claro isso nos meus vídeos anteriores e agora, da tradição cipriônica, né, salomônica, aonde essa bruxaria ibérica teve origem no período colonial no Brasil, quando as bruxas vieram degradadas da corte portuguesa para cá, de Portugal para cá, né? E aqui fundamentaram as suas teorias de feitiçaria e bruxaria, trazendo na sua bagagem escondida claramente os grimórios, entre eles o grimório Verus, que eu tenho até aqui, tá? Não sei onde é que está, mas está por aqui. O grimório Verus, que é um dos grimórios que foi de grande centralização para todo o desenvolvimento daquela teoria demoníaca que tem hoje dentro da Quimbanda Nagô. Mas preste bem atenção, quando se fala em demônios na Quimbanda Nagô, não é aquele demônio dentro daquela teoria judaico-cristão, mas sim os daimons, os demônios, dentro de uma visualização de divindades, de guardiões, de ancestrais, de primordiais. Então isso veio na bagagem, né, das bruxas ibéricas, né, e aqui elas tiveram condições de implantar toda essa formação de feitiçaria, de bruxaria, claramente baseando-se nesses grimórios. Entre esses grimórios, o Grimório Verus, que depois de alguns anos
serve de base para Fontinelli, Aloysio Fontinelli, desenvolver toda a montagem hierárquica da quimbanda, né? Ele que foi, podemos dizer assim, o pai da quimbanda. Ele que, mais que ele fosse um bandista, mas ele era um visionário, né? Um grande escritor visionário, um grande pai de santo visionário. Então ele desenvolveu o lado da esquerda, organizou, né? Montou, deu todo o processo de hierarquia baseado no Grimório Veros. Depois do Grimório Veros, tivemos os Grimórios salomônicos, né? Do rei Salomão, e o grande Grimório de São Cipriano. E outros Grimórios que essas feiticeiras, essas bruxas, trouxeram da Europa para cá. Essa é a segunda fluência, ou influência. A terceira fluência, ou influência, foi da bruxaria, da feitiçaria indígena, que aqui, quando os negros chegaram, já encontraram os índios com a sua tradição, né, ritualística da pagelância, né, isso, e une tudo isso aí, forma-se hoje aquilo que nós chamamos de quimbanda. Principalmente quimbanda nagô, porque é a quimbanda mais antiga, é a quimbanda de mais raiz, aquela que vai buscar realmente fundamentos de profundidade magísticas através da magia Vodun, ou a magia do Vodun, que é aquela magia onde se associa ali vários elementos que trazem natureza, várias entidades, deidades, que vêm auxiliar e agrupar nessa formação da magia. Entre essas deidades, nós podemos citar aqui o demônio Caba Preta, demônio Ferrabras, Caifás, Adonias, Massofia e outros. Fora Exuns de grande centralização de magia Vodun, como é o chefe imperial da quimbanda nagô, chama assim chefe imperial porque ele, né, o que é o império, o que é o imperial? Aquilo que é maior, aquilo que é grande, né, que é o Exum Gererê, que por si já é um grande magista Vodun, porque em vida ele foi um bruxo mesmo da sua formação Vodun. E quando eu falo Vodun, estou me reportando, estou, né, me direcionando àquela magia ancestral, aquela magia que trabalha diretamente com ancestralidade de espíritos que em vida foram bruxos e feiticeiros e que ao partir, ao morrer, ao transcender ao outro lado, se transformaram em grandes deidades, em grandes feiticeiros, espíritos que vêm nos auxiliando através das formações dos nossos Exuns e Pombogiras, dos nossos caboclos quibandeiros, dos nossos pretos velhos quibandeiros, do povo oriental, que não podemos esquecer que a quimbanda nagô trabalha muito com o povo do Oriente, que eu trabalho também, né? E também com outras e outras formações, que entre elas quase não é citado, mas a formação da magia das cobras, né? Que também vem dentro dessa magia Vodun. Então tudo isso, gente, monta-se aí o panorama hierárquico, o panorama de centralização, prática do que nós chamamos hoje quimbanda, principalmente quimbanda nagô, certo? Continuando lá, dentro da nossa casa, dentro da minha casa, dentro do meu templo, como é que eu trabalho tudo isso aí? Eu acabei de falar agora, como é que eu trabalho tudo isso aí? Bom, em primeiro lugar, eu vou buscar todo o processo de hierarquia, todo o processo prático da minha casa, através do processo africano banto e nagô. Então, os nomes que eu vou citar aqui, principalmente na hora que eu for falar sobre o processo de iniciação, eu vou usar termos da língua quimbundo, que é uma das línguas faladas na formação banto ou bantu, tá? Que eu utilizo na minha casa. Estou falando da minha casa, do que eu aprendi com a minha mameta e com meus mais velhos. Nós sabemos que quando falamos de quimbanda nagô, existe um leque de abrangência de braços, sempre deixei isso bem claro nos meus vídeos, torno a falar, que cada um vai mexer a panela de acordo com quem foi orientado, iniciado e o que aprendeu. A minha panela de quimbanda nagô eu mexo dessa forma, centralizando mais em cima da primeira fluência ou
da primeira formação, que é a questão do africano, banto com Nagô aqui em terras brasileiras. Mas também não vou deixar de sintetizar a bruxaria, né, ibérica, né? Também não vou deixar de usar as formações ritualísticas indígenas. Mas basicamente as duas centrais, a africana e a ibérica, tá? Eu trabalho aqui no meu templo. E em cima disso aí eu faço toda essa prática, todo esse desenvolvimento. Vamos lá. Templo de Quimbanda Nagô, Calunga de Tatacaveira, o nome do meu templo. O nome da minha família de Quimbanda é os Filhos da Cobra Caninana, já começa aí, né? A cobra ela é de grande poder magístico, Vodum, acabei de falar. E Caninana, porque eu faço uma homenagem a uma lenda indígena amazônica, já que eu moro aqui em Belém do Pará. O Pará é o Amazonas, né? A lenda indígena amazônica sobre a Caninana. Eu tenho até um vídeo que eu gravei falando sobre o Exum Caninana, procure aí no meu canal, que eu descrevo essa lenda maravilhosa, que no meu ponto de vista tem uma realidade ali muito expressa, tá? Então aí coloquei o nome da minha família, os Filhos da Cobra Caninana. Como é que está a hierarquia da Quimbanda Nagô, Gererê e Vodum? Gererê porque o chefe primordial é Exum Gererê e Vodum, porque trabalha-se com a magia Vodum e 99% das magias são Voduns. Eu acabei de citar para vocês. Manipula várias formações de deidades, de espíritos, como manipula vários elementos da natureza, né? Que são chamados fetiches. Então, na magia Vodum, dentro da Quimbanda Nagô, nós vamos trabalhar com boneco de argila, boneco feito de madeira, de certos tipos de madeira, como a cedro, a carnaúba e por aí vai, com a palha da costa, com determinados panos imantados, preparados para isso, tá? E outros elementos que nós utilizamos nas nossas magias, como exemplo, fazer uma magia de dominação. Então eu vou usar elementos que vai trazer a dominação, ervas que vai dominar aquele alvo, aquela pessoa alvo, né? Como também o cliente vai trazer ali pedaço de unha, fio de cabelo. Então isso tudo são fetiches que remetem à magia Vodum. Os pontos riscados dos nossos Exuns e Pombogiras expressam a magia Vodum, tá? Começa por aí os sigilos, os signos, os símbolos que estão naqueles pontos riscados ali tem uma significação e isso expressa a magia Vodum. Então, para vocês terem um exemplo. Então, por isso que eu coloco que a minha Quimbanda Nagô é Gererê Vodum, tá? Mas como é que está montada a hierarquia? A hierarquia é aquele segmento que cada casa trabalha, tá? A minha começa pelo maioral. Aí eu vou buscar os conhecimentos, né? Vou buscar as teorias da bruxaria ibérica, da feitiçaria ibérica, através dos grimórios, principalmente o Grimório Verus, que é o grimório que todo quimbandeiro, todo quimbanda, queira sim, queira não vai dizer que não, trabalha assim, pesquisa, sintetiza a sua Quimbanda Nagô. Então eu vou buscar lá, nesses grimórios, né? Na teoria dos grimórios salomônicos, na teoria do próprio livro de São Cipriano, não esses livros de São Ciprianos aí que estão modernos, que não tem nada a ver, são aqueles antigos mesmo, como esse aqui, olha, tá? Eu vou citar para vocês o livro de Morgos, esse aqui é muito bom, tá? Esse aqui deveria ser o livro de cabeceira de todo quimbandeiro. Aqui fala todo o processo do demônio Caba Preta, tá? Morgos, para quem não sabe, foi o primeiro demônio que instruiu São Cipriano nas suas magias negras ou pretas, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou louvar toda essa formação através dessas formações da bruxaria ibérica, né? Através desses grimórios, aonde o primeiro central é o maioral. Que é o maioral? O diabo. Mas não esse diabo cristão, como eu já citei para vocês, mas o diabo na sua esfera universal, né? O diabo naquela questão de se opor a determinadas normas, regras de condutas sociais que, num ponto de vista de um quimbandeiro, está precisando aí dar uma ajeitada, tá? É por aí que começa. E em cima do maioral, o diabo
se divide em 3 trindades, né? Essas 3 trindades são chamadas trindades maiorais, que eu pratico e logo na minha casa, que é Belzebu ou Belzebute, Lúcifer, Astarote ou Astarô, como você quiser chamar, tá? Depois temos aí tá? O chefe imperial da Quimbanda Nagô, que é o Exu Gererê, que isso não pode faltar, que ele é conhecido como Exu Gererê, chefe de Canga. Por quê? Porque a palavra Canga significa justamente a ancestralidade, o primordial. E aí todo Exu, ele é um Exu Canga, porque ele é um Exu que ele traz na sua raiz a ancestralidade. Tá? A magia Vodum, que se divide em, aqui na minha casa, magia cipriônica, magia de Ferrabras, magia da Capa Preta, magia do demônio Morgos, e assim vai indo, tá? Aí vai para a parte dos Exu Frenteiro e a Pombogira Frenteira da minha casa, que são os donos da minha quimbanda, que é Tata Caveira e Maria Padilha da Estrada, e o Exu Bruxo e a Pombogira Bruxa, que são chamados pelas muitas quimbandas nagôs de os Exus e Pombogiras de fundo, que são aqueles auxiliares do Exu Frenteiro e da Pombogira Frenteira, né? Que eu chamo de Exu, esses bruxos, essas bruxas eu chamo de Exu e Pombogiras auxiliares, que estão auxiliando ali os trabalhos. Muitas vezes a Pombogira Frenteira, o Exu Frenteiro manda eles incorporar para trabalhar, como é o caso aqui da minha auxiliar, na minha Pombogira de fundo, eu posso colocar assim, né? A bruxa Maria Mulambo da Calunga, tá? Trabalho com Egum, porque toda Quimbanda Nagô tem de ter Egum, tem de ter o Egum assentado, para firmar a casa, para dar axé para casa também, para buscar, para quebrar demanda e tudo mais. E o povo cruzado. Quem é o povo cruzado? O povo malandro, tá? O povo malandro, né? Aí entra a força de Zé Pinintra, que é me vê na força da roupagem de Exu, que é o seu Zé. Eu carrego mais de 25 anos, trabalho com o seu Zé, tá? Quem não trabalha com o seu Zé Pinintra é a falange dele, né? O povo, os pretos velhos quimbandeiro, as pretas velhas quimbandeira, como o caso aqui, o meu preto velho quimbandeiro é o velho Fabrício quimbandeiro, a minha preta velha quimbandeira é a vovó Conga, caboclos quimbandeiros e a cabocla quimbandeira. O caboclo quimbandeiro na minha casa é o caboclo roxo, a quimbandeira é a cabocla erondina, que vem da encantaria amazônica, tá? O povo do Oriente, né, que eu trabalho com a Pombogira cigana, do baralho, tá? E o povo das cobras, né, que é uma magia muito profunda, uma magia de grande mesmo profundidade, tá? Que aí eu não posso entrar em detalhes, tá bom? E para fechar toda essa formação, o Ogum, né? Porque temos certos orixás que dentro da Quimbanda Nagô nós louvamos e assentamos ou firmamos. Entre ele, o Ogum. O Ogum, ele é da porteira, né? Como o Ogum Megê, o Ogum Choroquê, né? Que para muitas quimbandas nagôs é chamado de Vodum Choroquê, tá? O Ogum Megê, que já falei agora aqui para você, né? E assim por diante. O Ogum de Ronda, tá? São Oguns que pertencem à Quimbanda Nagô, tá bom? Então, são essas montagens da hierarquia dentro da minha casa. Então, todo filho que fosse iniciar comigo, eles vão ter de louvar essa hierarquia. E falando lá das trindades maiorais, quem é a hierarquia central do meu templo de Quimbanda Nagô Calunga de Tata Caveira? É o Senhor Belzebu. Porque entre essas trindades, tá? Você vai sempre vai ter um que vai predominar. É esse que predomina, que é o rei imperial da minha casa. Então, quem é o rei imperial da minha casa? É o Senhor Belzebu, aonde eu presto louvação a ele, e os meus iniciados, os meus filhos também vão seguir a mesma direção, tá? Lúcifer e Astarô, eles já vão estar sincretizados dentro da Quimbanda Nagô através do Exu de Lúcifer, que é um dos Exus que eu trabalho, e Astarô aqui na minha casa eu divido em duas polaridades,
Tem quimbanda nagô que só trabalha em uma, eu trabalho em duas, porque assim eu aprendi e assim eu sei que é o certo, porque se existe uma rainha tem que ter um rei. Então, Astarô ou Astarote, na minha casa, ele é a Pombogira rainha das 7 encruzilhadas e o rei, o Exum rei das 7 encruzilhadas. Porque eu trabalho naquela ideia de que Astarote vem de Astara, a deusa, né? Aí o senso feminino, mas também tem um masculino nele, como um daimon dentro da Goécia. Você pode prestar atenção, ele é macho, ele não é fêmea. Então, dessa dualidade demoníaca da expressão Astarote ou Astarô, se faz essa junção entre o feminino e o masculino, né? O equilíbrio. Daí eu trabalho na força desse casal de Exu. E nunca me dei mal, sempre me dei muito bem. Tá bom, gente? Então, como eu disse para vocês, cada casa de quimbanda nagô mexe a sua panela como aprendeu. Eu mexo a minha desta forma, mais de 48 anos, e até hoje não tive problema de nada. Tá bom? Continuando lá. Então, já falei de todo o processo de hierarquia dentro da minha casa, né? Tem o oráculo de quimbanda que eu jogo para saber se aquele filho tem caminho dentro da minha quimbanda ou não, tá? E outra coisa importante que eu já falei, torno a falar. A minha quimbanda nagô, depois dessa força maioral, na prática, eu vou trabalhar dentro daquela ideologia Banto Nagô. Então eu digo que a minha quimbanda nagô é uma quimbanda Banto Nagô, tá? Onde eu vou usar expressividades num processo de iniciação, termos que vêm de um processo de iniciação da formação Banto, tá? Como eu vou usar certos igorocis, que são rezas, na hora de fazer um assentamento, eu vou usar a linguagem Banto. Não em toda vez. Eu uso a linguagem portuguesa, a língua portuguesa, mas também mexo com a linguagem Banto. Então, determinados rituais da minha casa está dentro dessa prática Banto ou Bantu. Porque eu entendo, e assim eu aprendi, que a quimbanda nagô, a origem central dela é os bantos. Isso está bem expresso, bem escrito, para vários escritores falam a mesma coisa. Tá? Tanto é que tenho aqui uma formação, né, que o termo quimbanda tem origem na língua banto, chamado de umbundo. O que é um umbundo? O umbundo é o sacerdote que pratica, tá, a quimbanda, que ele é chamado de tata quimbanda, tá? E por aí vai. Bom, falar agora sobre só colocar aqui umas observações. A casa de quimbanda nagô é chamado de inzu. Inzu, que é uma palavra banto, inzu. Então, certo é dizer assim, olha, inzu nagô tal, que significa casa ou templo. Outra observação, pombo nigila. Pombo nigila é a corruptela para pombogira na linguagem banto. Então, o nome verdadeiro mesmo das nossas pombogiras deveria ser, dentro da quimbanda nagô, Pombo Nigila. Tá? Pembelê. O que é o Pembelê? O Pembelê é o senhor do caminho. Quem é o senhor do caminho? Exu. Então, Exu, o nome Exu deveria ser chamado dentro da quimbanda nagô, e eu chamo assim, Pembelê. Tá? E como é que se dá, só essas pequenas observações, como é que se dá o processo de iniciação na nossa família de quimbanda nagô, Jererê, Vodum? Os filhos da cobra caninana. Começa assim. Primeiro processo de iniciação está inserido no que eu chamo de o imbasulo. O que é um imbasulo? Que vem de uma linguagem banto. Acabei de dizer que os termos que eu utilizo na prática da minha casa é linguagem banto ou bantu. Tá? Um imbasulo é um batismo. Seria, como muitos chamam nas suas quimbandas, de uma pré-iniciação. Então, primeiro, a gente vai ver se aquele adepto que quer entrar na minha casa, ele tem aptidão para ser futuramente um quimbanda, né? Se ele tem caminho na quimbanda. Se ele estiver
a gente vai para a pré-iniciação. Então ele faz aí o seu imbanzulo, tá? Onde ele é pré-iniciado, ele tem direito de somente afirmar seu casal frenteiro, né? Seu Exum frenteira, sua pombogira frenteira, tá? Ele se faz uma ritualística de cortes e assim por diante. Não vou entrar mais em detalhes. Depois que ele fez essa pré-iniciação, esse embasulo, ele vai passar um período de 3 meses a 6 meses em observação por mim, para saber se realmente ele tem aptidão na quimbanda, ou se ele estava ali só com uma empolgação, né? Porque hoje muitos querem ser quimbandeiro ou quimbandeira, né? Às vezes por empolgação. Então eu vou ver se realmente ele tem caminho, porque eu vi no jogo, mas vou ver se realmente ele tem mesmo amor, né? Eu posso dizer assim, dedicação à quimbanda, Nagô. Então ele passa um período dessa pré-iniciação, tá? Desse, né, embasulo. Ele passa esse período aí do embasulo de 3 a 6 meses em observação por mim. Se eu realmente observar que ele leva tudo a sério, que ele quer mesmo no futuro se tornar um tata ou um minganga, ou se ela, no futuro, se for a mulher, se quer se tornar uma mameto ou uma bruja. Bruja é a corruptela feminino para a palavra feiticeira em banto. Minganga é para feiticeiro, tá? Aí, se tiver caminho, beleza, vamos iniciar. A iniciação, na minha casa, eu chamo de Kumateca. A Kumateca. Ou Kumateca. É mais conhecida como Kumateca. É a iniciação em si. Tá? Então você vai passar pela Kumateca. O que é a Kumateca? É onde você vai ser iniciado, onde você vai fazer as cubatulas. O que são as cubatulas? São as incisões, que em Quimbanda Nagô chamamos as cubatulas, determinadas partes do teu corpo, principalmente aqui, olha, bem aqui, aqui nos ombros e outras partes do corpo, que eu não vou entrar em detalhes. Aí você tem direito de assentar já seu casal de Exum frenteiro, sua pombogira frenteira ou seu Exum frenteiro, tá? Se no jogo disse assim, só assenta o frenteiro primeiro, vamos só assentar, mas é bom assentar os dois, tá? Porque dá um equilíbrio, né? Beleza. Nessa iniciação, a Kumateca, aí você já tem direito de adquirir a primeira faca, ou primeiro pocó, tá? Você vai receber aí o pocó, né? O pocó Kumateca, que é o pocó de obrigação, que essa palavra Kumateca significa iniciação e também obrigação, porque quando você se inicia, você dá uma obrigação, tá? Então você vai receber esse pocó de Kumateca, que é uma faca que só vai dar direito a você a fazer os sacrifícios de animais ao seu Exum frenteiro e à sua pombogira frenteira, tá? E além disso, você fazer alguma imolação, mas isso aí quem vai ditar são os jogos de búzio, para alguém da tua família que esteja passando por um problema sério de saúde, tá? Aí você pode fazer em prol dessa pessoa no assentamento do teu Exum, frenteiro ou frenteira, tá? É nesse momento que o filho ele vai receber uma guia chamada guia de fogo, que muitos por aí, em muitas quimbandas nagôs, não existe mais essa guia de fogo, mas na minha casa existe e eu faço, entrego ao meu filho, ou a minha filha que está se iniciando, tá? E entrego os 4 búzios de confirmação, chamado cauris de confirmação, e ensino a eles como jogar, que é justamente para ele já ter uma ideia, já começar a se familiarizar com a questão oracular da quimbanda, tá bom? Passando a Kumateca, que é o processo de iniciação, ele vai passar aí 1 ano, tá? Que é uma coisa séria. Ele vai passar 1 ano aí de observação, né? O embasulo se passa de 6 meses até 1 ano, mas a Kumateca é 1 ano ou até mais. Se realmente ele tem mesmo aquela aptidão mesmo, né, para ele poder ser iniciadamente, dar o resto das obrigações e ser iniciado como tata e depois como minganga, ou ela como mameto, ou depois como
bruxa, tá? Começa por aí. Se realmente ele tem ou ela tem aptidão para se tornar todo esse processo aí de um tata, de um mamameto, de um ninganga, de uma bruxa, aí vamos dar as obrigações seguintes. As obrigações seguintes, que é de tata, tá? Que é de tata, né? Nós chamamos de Quituminu, o Quituminu ou Embebê, o Embebê, o Quituminu ou Embebê, que são as obrigações dos pocós, que são as facas ritualísticas ou os graus de faca. Nós sabemos que na Quimbanda Nagô, na minha casa é assim, o filho ele vai evoluindo de acordo com as facas que ele for adquirindo. No total são 7 na minha casa, tá? Tem casas de Quimbanda Nagô que são mais de 7, tudo bem. Parabéns. Aprendeu assim eles estão levando a banda deles, meus irmãos lá, né? Minhas irmãs, beleza. A gente não pode criticar ninguém, turma. Tá? Eu não gosto de estar criticando, falando de casa de A, de B e C, não. Eu não perco tempo com isso aí, tá? Então vamos lá. Se tá dando certo, então continua, né? Se estiver fazendo alguma coisa errada, um dia vai prestar conta. Nada melhor do que o espiritual para vir te cobrar, tá? Então vamos lá. Então, o Quituminu é essas obrigações para elevação de graus de faca. A primeira elevação de grau de faca ou de pocó é o Quiminu de tata. O Quiminu de tata, que é onde você vai adquirir as seguintes facas: o pocó de atividade, que é aquele pocó de serviço que vai te dar direito a você já fazer trabalhos para clientes seus, porque nesse momento que você for iniciar já vai começar a aparecer clientes, né? Você já pode fazer trabalho para determinadas parentes seus, né? Não só mais pessoas que estejam doentes, mas para outros tipos de trabalho que for necessário, tá? Esse é o primeiro pocó. Você já é um tata, você passa por uma outra, você não vai passar por uma outra iniciação não, mas você vai passar por uma obrigação muito grande, tá? Você vai abrir outras cubatulas, né, nas suas mãos, e aí vai ter um processo aí. Vou entrar em detalhes. Aí você vai receber primeiro esse pocó de serviço ou de atividade. Você tem aí um período aí de observação também, que vai de 3 a 6 meses. Depois você vai, ainda na obrigação de tata, você vai para o segundo pocó, que é o de carrego, né, onde vai dar direito de você fazer uns trabalhos mais um pouco profundos. E o último pocó do povo do Oriente, né, para dar acessão dos teus graus de prosperidade, e assim vai. Fez toda essa obrigação, você vai passar aí de 1 ano a 2 anos de preparação, de estudo. Você já tata uma mito, mas até para você chegar nessas facas, você passa por um estudo. Você tem uma orientação minha, você vai estudar em apostilas do nosso tempo. Você vai ter orientação, você tem que estar diretamente aqui vinculado no dia de ingiras, porque o nome das giras de Quimbanda Nagô são chamadas ingiras, tá? Então vocês têm de vir para as ingiras. Se tiver algum trabalho na casa, tem de vir me auxiliar para aprender. É na prática que se aprende, na teoria e na prática. Bom, fez todo esse processo, você tem aptidão para tudo isso aí, chega ao último grau na minha casa, que é o grau de Ninganga ou Brujá. Aí você vai fazer essas últimas obrigações, que é o Kutuminu, né, o Kutuminu de Ninganga e de Obruja, tá? É o grau de Menese. O que é o Menese? De mestre ou mestra. Aí você vai chegar ao grau de feiticeiro, de feiticeira, mestra ou mestre na minha casa, tá? Onde você tem direito de assentar o Exum de Beuzebu ou o Exum de Lucifer, tá? Aí você vai ver qual é o seu Exum que vem da centralização daquele que vai ser dentro da tua casa o maioral central. Na minha casa é Beuzebu. Então eu tenho a formação do assentamento do Senhor Exum de Beuzebu. Quem não se assenta a demônio, né, gente? Não se assenta a divindade, se afirma. E eu tenho o assentamento do Exum de Lucifer, porque eu também pratico a Quimbanda luciferiana, né? E Lúcifer é o regente da Quimbanda luciferiana, o nome já está dizendo, Quimbanda luciferiana.
Por isso que eu tenho o assentamento do Exum de Lúcifer, não é da Trindade Lúcifer. Tá bom? E recebe os aprontes de feiticeiro ou feiticeira, onde você vai aprender a magia da Cabra Preta, vai receber a Cabala de Mucefim, que é do Exum da Cabra Preta, que é um grande feiticeiro Nagô, tá? Depois do Exum Jererê, ele é o comandante de toda uma feitiçaria dentro da minha casa. Aí você vai receber o Pocó Negro, que é para trabalhar com a sua ancestralidade bruxa, bruxo, o Pocó de Egum e o Pocó de feiticeiro ou feiticeira, que aí é dado aí umas marcas na sua mão e você recebe um espírito ancestral feiticeiro para tomar conta da tua feitiçaria, para ativar todo esse processo de feitiçaria. Certo, gente? Para encerrar o nosso vídeo de hoje, Tata Quimbanda é o praticante especialista em lidar com espíritos e energias espirituais. Eu vejo muita gente falar, eu sou Tata Quimbanda, sou Mameto Quimbanda. Estou te dando aqui essa observação, colocando essa observação para você entender. Tata Quimbanda, o Mameto Quimbanda, é aquele que pratica e é especialista em lidar com espíritos e energias espirituais. Então, quando você faz o seu apronte de Tata, você recebe esse grau, esse nome, Tata ou Mameto Quimbanda. Você já tem hábito para trabalhar com essas energias. E quando é que você recebe o grau de Tata Ninganga ou Mameto Bruja? Você vai ser especialista em quê? É o praticante ou praticante especialista em rituais de iniciação e cerimônias religiosas. Aí você vai aprender todo o fundamento de iniciação, tudo como é que se monta uma casa de Quimbanda, um templo de Quimbanda, né? E assim por diante. Como é que se monta uma casa de Egum, uma cafua de centralização, uma cafua do povo da Calunga, menor, que é o cemitério que precisa ter, o Cruzeiro Negro, e assim por diante. Uniguzo em Quimbanda a todos. Começando os nossos vídeos de 2025. Aueto, salve a banda.